Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 2, que tem o seguinte título: A criação dos céus e da terra. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, quarto trimestre de 2015, com os comentários de Claudionor de Andrade, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Verdade prática. A primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus, a terra e o ser humano. A leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, no número 104, do primeiro verso até o verso de número 14, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com um abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Introdução. O livro de Gênesis não é uma alegoria, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista este parâmetro, estudaremos agora a doutrina da criação. Comecemos por definir o criacionismo bíblico.
Primeiro tópico: o criacionismo bíblico. Em primeiro lugar, definição. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir de sua palavra, tudo quanto existe: os céus, a terra, os reinos vegetal e animal, e finalmente o ser humano. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Em segundo lugar, fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Romanos capítulo 1 e o versículo 20. Também no livro dos Salmos, no número 119, do primeiro verso até o verso de número 6. Em terceiro lugar, objetivos. 3 são os objetivos do criacionismo. Número 1. Mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Número 2. Demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. E número 3. Levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. Síntese do primeiro tópico. O criacionismo bíblico é a teoria que nos ajuda a entender que Deus criou os céus e a terra. Conheça mais: o dia da luz, das trevas e das águas divididas. Energia é necessidade vital para o habitat do homem, e a luz é energia. Por conseguinte, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. A ênfase na palavra falada de Deus é tão grande que cada dia criativo começa com uma ordem ou expressão da vontade divina. Em seguida, ocorre a execução da ordem e a declaração culminante: era bom ou equivalente. As águas foram separadas e acima da terra havia uma expansão. A palavra expansão ou firmamento transmite a ideia de solidez. Contudo, a ênfase na palavra hebraica original, ragia, não está no material em si, mas no ato de expandir-se ou na condição de estar expandido. Por isso a palavra expansão é apropriada. Para conhecer mais, leia Comentário Bíblico Beckham, CPAD, página 32. Segundo tópico: a criação do tempo, do espaço e da luz. Entre os versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, na qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos, e finalmente a terra ainda informe. Em primeiro lugar, o tempo. Embora a Bíblia não o diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isto porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Só o Criador é eterno. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. Salmo de número 104 e o verso 5. Em segundo lugar, o espaço. O que é o espaço? Podemos defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes. Portanto, o espaço também é criação divina. Em terceiro lugar, os céus e os anjos. Os céus, a morada de Deus, também foram criados no contexto espaço-temporal por uma razão bastante simples. Embora não pertençam à nossa dimensão, são um lugar bem real. É para lá
que as almas dos justos são encaminhadas. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os seus anjos, através do sopro de sua boca. Salmo de número 33 e o verso 6. E assim o Senhor neles infundiu também a sua imagem e semelhança. Em quarto lugar, a terra ainda informe. Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação, a princípio informe e vazia. Seria modelada pelo Espírito de Deus até que viesse a adquirir a forma atual. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Síntese do segundo tópico. Deus criou o tempo, o espaço e a própria luz. Subsídio bibliológico. A palavra hebraica para luz é or e refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a Terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, em hebraico, maor, literalmente, luzeiros, versículo 14, nos céus como geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. Versículos do 5 a 14. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ CPAD 1991, página 30. Terceiro tópico: a ordenação da terra. Em primeiro lugar, o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. O que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mas ordenada, para que a vida fosse possível em nosso planeta. Em segundo lugar, tarefas ordenadas. Em sua obra a cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Primeiro, Ele preparou o mundo para receber os seres vivos, depois os criou. Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. Síntese do terceiro tópico. O Espírito Santo estava presente na criação e ordenação do universo. Quarto tópico: a criação da luz. Em primeiro lugar, e houve luz. A criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Gênesis capítulo 1 e o versículo 3. Embora o Criador dela não precisasse, a criação a reclamava. Salmo de número 139 e o verso 12. Sem luz, a vida seria impossível. Em segundo lugar, a luz inicial. A luz de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 3, não era proveniente do sol, pois só viria a ser criado no quarto dia. Ela provinha do próprio Deus. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém Celeste. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 5. Síntese do quarto tópico. Deus, no primeiro dia de sua obra, criou a luz. Subsídio bibliológico. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação de sua glória, majestade e poder.
Ao olharmos a totalidade do cosmo criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que nos criou. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos. Deus criou a terra para promover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ-CPAD, 1991, página 31. Quinto tópico: a separação das águas. Em primeiro lugar, separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Isaías capítulo 45 e o versículo 18. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Gênesis capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10. Em segundo lugar, a criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre para que a vida se tornasse possível. Síntese do quinto tópico. Deus criou e fez separação das águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Sexto tópico: a criação do reino vegetal. Em primeiro lugar, o reino vegetal. Para que os animais que só seriam criados no quinto e no sexto dias pudessem se alimentar, o Senhor, já no terceiro dia da criação, fez brotar as relvas, as ervas e as árvores. Gênesis capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13. Em sua obra, Deus mostrou-se em tudo perfeito e metódico. Seu cronograma foi rigorosamente cumprido. Salmo de número 86 e o verso 8. Em segundo lugar, as possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas, para que pudessem se multiplicar segundo a sua espécie. Gênesis, capítulo 1 e os versículos 11 e o 12. Síntese do sexto tópico. No terceiro dia, Deus criou o reino vegetal. Sétimo tópico: a criação do sistema solar. Em primeiro lugar, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 19. Dessa forma, o tempo será dividido não apenas em um dia e noite, como acontecia até o terceiro dia, mas também em semanas, meses, estações e anos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 14. Em segundo lugar, a perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome.
Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias capítulo 31 e os versículos 35 e 36. Versão da Bíblia, Ara. Não há máquina tão perfeita quanto o sistema solar. Isaías capítulo 40 e o versículo 26. Síntese do 7º tópico. Deus criou no 4º dia o sol, a lua e as estrelas. 8º tópico. A criação do reino animal. Somente depois do ambiente natural estar devidamente aparelhado é que Deus criou no 5º e 6º dias os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. Em primeiro lugar, 5º dia. No 5º dia, Deus criou os grandes animais marinhos e os peixes. Em seguida, as aves. Gênesis capítulo 1 e os versículos 20 e 21. Ato contínuo. Ordenou-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis capítulo 1 e o versículo 22. Em segundo lugar, 6º dia. No 6º dia, Deus criou os animais selvagens e os domésticos. Gênesis capítulo 1 e os versículos 24 e 25. No que tange aos animais, há uma espantosa variedade de espécies entre eles, e ao mesmo tempo uma cadeia maravilhosa que os identifica. Salmos de número 104 e o verso 24. Observemos, por exemplo, a família dos felinos. Vai desde o gatinho até ao leão, rei dos animais. No 6º dia, Deus criou também o homem e assim deu início à humanidade. Conclusão. Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Não estamos sozinhos neste mundo. O Pai Celeste zela por nós. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.